Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, com muita saúde, certo? E sejam muito bem-vindos a mais uma aula de português com a tia Dai. Hoje nós vamos trabalhar os gêneros textuais. Lembra das nossas aulinhas de gêneros textuais? Pois é, trabalhamos poema, trabalhamos conto, microconto, trabalhamos anedota, piada, cartoons e hoje nós iremos trabalhar novela. Nossa, tia, a gente vai trabalhar novela tipo aquelas que passam na televisão? Não. A novela que nós iremos trabalhar é a novela literária, certo? Ou seja, são as dos livros, ok? Então, vamos lá assistir mais uma aula sobre gêneros literários, gêneros textuais. Então, vamos lá aprender sobre mais um gênero textual, que esse é muito interessante. Não que os outros não sejam, mas esse, em particular, eu gosto bastante, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, o que a gente tem que fazer? Revisar, porque eu sei que vocês sabem, todos sabem, o que são os gêneros textuais. São textos que exercem uma função específica, ou seja, tem por objetivo transmitir mensagens. Todos os textos, os gêneros textuais que nós estamos estudando, têm por objetivo transmitir uma mensagem, uma informação, contar uma história, certo? E eles são adaptáveis, ou seja, de acordo com a situação, eles possuem características próprias. Exemplo, poema, ele tem rimas, ele tem uma métrica, como nós vimos em sala de aula. A anedota tem um diálogo curto, tem personagens, tem um fator humorístico. O cartoon tem um fator humorístico, mas ele mistura aquela linguagem verbal e a não verbal, ou seja, tem imagens e palavras. O conto conta uma história, certo? Seja ela ficção ou não, geralmente é ficção. Possui personagens, enredo, tempo, espaço, certo? O microconto é a mesma coisa, porém com pequenas caracteres, pequenas palavras, poucas palavras. Esse é a palavra, poucas palavras. E a novela também tem as suas características, que nós vamos ver hoje. Então, os diferentes gêneros textuais se adequam de acordo com o seu uso. O conto conta uma história, seja ela conto de fadas, seja ela um mistério, seja ela um conto de suspense. A anedota conta uma história com um fator humorístico, certo? A piada conta uma história, fator que causa o riso também, certo? Então, cada um desses gêneros textuais tem suas características próprias. E isso ocorre para que o contexto seja válido. Não é porque eu estou rindo, a pessoa vai, ela vai contar uma piada e eu conto um conto. Não, é um contexto válido por trás de todos os gêneros textuais. Não tem sentido eu colocar um cartoon para contar uma história de contos de fada. Não tem sentido. Então, o contexto, ele faz parte da utilização dos gêneros textuais. Por isso que cada um possui as suas próprias características, certo? Beleza. E isso faz com que a comunicação entre emissor e receptor seja dada com sucesso. Então, vamos lá falar sobre a novela. Inicialmente, eu quero deixar bem claro, não vamos tratar de novela, aquela que a nossa mamãe assiste no A Minha Dora, na televisão, toda noite. Pois é, não é esse tipo de novela. É a novela literária, tá bom? E a novela literária, ela tem uma história. Por quê? Antigamente, na época dos reis, dos castelos, das princesas, existia esses carinhas aqui, ó. Eles eram chamados de trovadores. Trovadores. E naquela época, a escrita, a habilidade de escrever não era permitida a todos, certo?
Eram poucas pessoas que sabiam ler e escrever. Quando sabiam. Então, os trovadores, eles eram artistas. Então, eles contavam histórias, mas de forma oral. Não era nada escrito, era só oral. Através de músicas ou simplesmente histórias, certo? Eles eram os trovadores. Todo reino tinha os seus trovadores, certo? Que era para contar as grandes façanhas dos heróis, dos reis, os amores de uma princesa, de um príncipe, certo? Então, tinha os trovadores e eles contavam essas histórias de forma oral, tá? Não tinha nada escrito. A primeira novela escrita começou na época da cavalaria, teve inspiração na época da cavalaria com os Cavaleiros da Távola Redonda, a historinha do rei Arthur. Pois é, que tem os cavaleiros, a távola não é quadrada, é redonda, porque cada um ali não tem uma posição mais acima que o outro, todos estão no mesmo nível. Então, a primeira novela escrita são as novelas de cavalaria. E a história do rei Arthur e os seus cavaleiros da Távola Redonda foram a inspiração primeira, certo? Beleza, essa sim já era escrita, essa já foi escrita. Os trovadores, não, eram apenas faladas. Aqui, com o início das novelas de cavalaria, certo? Com o pontapé da história do rei Arthur, já inicia o ciclo escrito das novelas literárias, ok? Mas, tia, a senhora falou de trovador, falou de rei Arthur, novela de cavalaria, mas na final, o que é uma novela? Novela é um gênero literário, tá? Que consiste em uma narrativa de caráter breve. Breve, assim, sendo considerado um gênero mediano, porque ele é maior que um conto e menor que um romance, tá? O romance ainda é mais longo do que a novela. Dentre as principais características desse gênero estão o número reduzido de personagens, tem poucos personagens, a sequencialidade dos fatos, ou seja, os fatos são sequenciais, todos como se fosse um dominó. Cada pecinha depende da outra, tá? A linguagem é objetiva, eu não faço rodeios para dizer algo óbvio, eu vou direto ao ponto. A narração é rápida, o narrador ele é altamente sucinto e existe uma variedade de temas. O que quer dizer isso? Que dentro de uma novela eu posso ter várias pequenas histórias, tá? Esse é o Rei Arthur. Dentro da novela do Rei Arthur, eu tenho a história dele tirar a Excalibur da pedra, não é isso? Eu tenho ele fundar o seu reino, ele dispor de cavaleiros e formar a Távola Redonda. Eu tenho também na novela do Rei Arthur a sua paixão por Guinevere, que é a amada do Rei Arthur, e pelo Lancelot também. Eu tenho também dentro da novela de cavalaria do Rei Arthur a demanda do Santo Graal, ou seja, é o cálice, digamos que da vida eterna, certo? Então eu tenho várias histórias dentro da novela de cavalaria do Rei Arthur. São várias histórias que compõem fatos sequenciais dentro de uma só novela. Ou seja, é um grande livro, uma grande história, onde tem várias pequenas histórias. Essas pequenas histórias são fatos sequenciais, são em sequência, que proporcionam para um fim, ok? Então, como eu disse,
Cada gênero textual, ele possui características próprias e a novela não é diferente. Os principais elementos de uma novela são a pluralidade dramática, ou seja, a novela apresenta vários enredos que, ao longo da narrativa, estabelecem conexões. São as pequenas histórias que eu acabei de falar. Tem pequenas histórias, ou seja, vários enredos, mas que estão sempre unidas, nunca separadas, sempre unidas. Sucessividade. O enredo é desenvolvido de maneira sequencial. Eu não tenho o primeiro, aí depois eu passo para o último, aí eu volto para o segundo. Não, é 1, 2, 3, 4, 5. O enredo, ele é linear, ele é sequencial, ok? Então, eles podem vir, eles são empregados de maneira sucessiva, ou seja, sequencial, tá bom? Nunca pulando. Um fato, aí pula para outro, aí pula para outro, não. Aí volta, não. É sempre sequencial, para dar essa conexão, ok? Tempo, uma característica também muito importante na novela. O tempo do gênero literário novela é histórico, ou seja, ele é determinado sim pelo calendário e pelo relógio, ou seja, é um tempo cronológico, ok? Então, sabe o conto que a gente tinha a opção de ter um tempo cronológico ou um tempo psicológico? Pois é, na novela é só o tempo cronológico. Ele é delimitado pelo calendário e pelo relógio, ok? O espaço. O espaço da novela são sempre indissociáveis, ou seja, eles estão sempre unidos, ok? A pluralidade dramática, ela definirá uma pluralidade espacial de acordo com as ações, ou seja, os personagens eles podem se deslocar para diferentes ambientes da narrativa. Porém, esses ambientes têm que ser coesos, conexos. Exemplo, eu não posso dizer que o pequeno Arthur, ainda não rei, o pequeno Arthur tirou a Excalibur da pedra no meio de um pequeno povoado medieval. Vocês identificaram na imaginação o ambiente, o espaço, né? O ambiente. Eu não posso simplesmente transportar o Arthur para uma cidade urbana do século XXI ou um paraíso de elfos. Não posso fazer isso. Eu tenho que deixar ele coeso. Se ele está no pequeno povo medieval, o pequeno povoado medieval, ele vai continuar em um povoado medieval. Ele vai fundar o seu reino em uma cidade medieval. Ele vai buscar numa floresta. A gente sabe que antigamente, passa muito em filme, as florestas são muito marcadas nessa época dos medievos, né? Então, eu não posso transferir o meu personagem para um ambiente totalmente desconexo, tá bom? Eu tenho que fazer a conexão de fatos e ambientes, ok? Linguagem. A linguagem da novela tende a ser, ela sempre será clara e objetiva, podendo variar de acordo com a circunstância histórica da narrativa onde ela foi escrita. Porém, sempre é clara e objetiva. Eu não faço rodeios, eu não incremento a minha escrita para falar de um fato. Eu sou clara e objetiva. Isso é isso, aquilo é aquilo, certo? Personagens. A novela não há limites para personagens. Porém, eu tenho um número restritos, certo? Eu posso ter vários personagens, porém, esses vários personagens podem se repetir várias vezes dentro da novela. Eu não vou ter a cada historiazinha dentro da novela, eu não vou ter em cada historieta um personagem diferente. Os personagens irão se repetir, ok?
E isso é muito importante para que haja a sequencialidade da novela. Tudo é feito para que haja a sequência linear e objetiva da novela, certo? Os heróis desse gênero textual, novela, são muito fáceis de ser identificados, porque todos têm um papel rotular, eles possuem um rótulo. Eu sei identificar o herói, o mentor, o vilão, o parceiro, a donzela em perigo, certo? Então, eles são muito fáceis de ser rotulados e sempre serão repetidos esses mesmos rótulos. Eu vou sempre ter um herói, eu sempre vou ter um ajudante, eu sempre vou ter um vilão, uma donzela, certo? O enredo. A narração segue um ritmo, ou seja, aquela coisinha que eu falei que é linear, é um ritmo linear, mas ele é mais acelerado do que um conto ou um romance, ou seja, ele tem mais ações, certo? Ele se dá de forma mais dinâmica, a leitura dele é mais rápida, ok? Isso se dá devido aos personagens e às ações em que eles estão envolvidos. O foco narrativo. Outra vez, eu já disse que a linearidade, ou seja, a sequencialidade da novela, ela é estritamente importante e está presente em todas as características da novela literária. Ou seja, então, o foco narrativo não fica de fora. Ele também precisa dessa sequência. O narrador sempre é um onisciente, ou seja, ele sabe de tudo que acontece, mas ele não participa, ele só sabe. E isso faz com que eles possam saber tudo o que passa na cabeça dos personagens e das ações dos personagens, certo? E esse saber faz com que a novela consiga ter essa conexão. Eu não posso narrar uma novela dizendo que o rei Arthur estava muito triste porque ele tirou a espada da pedra. Não, certo? Eu tenho que fazer a conexão das ações e dos sentimentos da personagem, ok? O foco narrativo, ele sempre vai saber de tudo. Ele é um narrador onisciente. Ele sempre vai saber de tudo, quando, onde e por que acontece e qual é e ele vai saber dos aspectos, dos sentimentos da personagem, certo? Por mais que não demonstre, eu vou narrar que ele estava triste, que ele estava magoado, que ele estava feliz, apaixonado, ok? O foco narrativo sempre vai saber tudo. Aí eu venho aquela pergunta lá do início da aula. Tia, a gente vai trabalhar novela, aquela que passa na televisão? Não, estamos trabalhando novelas literárias, certo? Aquelas que são escritas e que os livros são mais ou menos dessa grossura. Ele tem um porte mediano, sendo que o conto é menor e o romance é maior, tá bom? Então, qual a diferença entre novela literária e telenovela? Novela literária corresponde a uma narração, tá? Que gira em torno das ações das personagens, onde faz-se a predominância de ações, momentos, enredos que impulsionam para o final. Todas as ações das personagens vão levar a um final. Todas as histórias dentro de uma novela, que são sequenciais, que são conectadas, levam a um final, ok? Isso, novela literária. A telenovela, olha o nome, telenovela. É uma história de ficção desenvolvida na televisão e por atores, atrizes que desenvolvem papéis de personagens, ou seja, trabalhamos com pessoas, não com imaginação.
A telenovela é dividida em capítulos ou episódios, e sendo que são exibidos em faixa de 100 capítulos, mais ou menos, certo? Existe, sim, telenovelas que foram inspiradas em novelas literárias. Sim, muitas, certo? Mas a partir do momento que eu divido uma novela em capítulos, episódios, e eu contrato atores e atrizes e passo na televisão, ela ganha o nome de telenovela, tá? Novela literária é uma história narrada, onde tem personagens e as ações dos personagens levam a um fim. E a telenovela é uma história de ficção desenvolvida na televisão, que tem atores e atrizes e existem e são divididas, e a história é dividida em capítulos ou episódios, ok? Então, como eu falei, algumas telenovelas foram sim inspiradas, adaptadas de romances ou novelas literárias. Portanto, não confunda novela literária com telenovela, mesmo que a telenovela seja chamada costumeiramente de novela. Minha mãe sempre diz, eu vou assistir uma novela. Mas o nome certo eu vou assistir uma telenovela, porque vai passar na televisão. E eu tenho atores, atrizes, eu tenho episódios, eu tenho capítulos, certo? Agora, a novela literária é o livro lindo, maravilhoso, narrado, onde tem histórias sequenciais de personagens que levam para um fim, ok? Exemplo de novelas. Eu selecionei 3 novelas muito conhecidas mundialmente. Dom Quixote de la Mancha, que é maravilhoso, incrível. Eu tenho 2 volumes maravilhosos, um em português e outro em espanhol. E é um livrinho assim, básico, basiquinho, nessa grossura assim. Guerra e Paz, que também é uma novela muito boa. E Guerra dos Tronos, essa eu ainda não li, essas 2 já, tá? Então são 3 exemplos que a tia trouxe, que são mundialmente conhecidos. E para encerrar a nossa aula, a tia trouxe um pedacinho da novela do Dom Quixote para vocês terem um gostinho do que é uma novela. Aqui vai passar no vídeo, então eu não considero uma novela. Eu considero uma adaptação, certo? Mas só para vocês conhecerem um pouquinho a história. Smile and learn. Num lugar da Mancha, cujo nome não quero lembrar-me, vivia Alonso Quijano, mais conhecido como Dom Quixote. Um cavaleiro de lança e cavalo, magro e madrugador. Dom Quixote gostava tanto dos livros que podia passar horas e horas lendo. Sem dúvida, as suas histórias preferidas eram as aventuras dos grandes cavaleiros da Espanha antiga. Lendo estes romances sobre incríveis gestos e façanhas, Dom Quixote começou a confundir a realidade com a fantasia. Portanto, quis imitar os protagonistas e se converteu em um cavaleiro andante. O mundo precisa de corajosos como eu, que lutem pela justiça e contra a maldade. A partir de agora, a história me recordará como Dom Quixote de la Mancha. Dom Quixote preparou tudo o que era necessário para ser um cavaleiro, como os que apareciam nos livros. Subiu ao sótão e encontrou uma armadura, recuperou uma lança velha e também um escudo amassado, que teve que arrumar. Já estava me esquecendo, também precisarei de um cavalo. Desceu até os estábulos e lá encontrou Rocinante, um magro e velho corcel. Naquele momento, o vizinho dele, Sancho, passava por ali. Era um camponês rechonchudo e bonachão. Foi quando Dom Quixote se lembrou que também precisava de um companheiro de andanças. Querido Sancho, todo cavaleiro precisa de um fiel escudeiro e companheiro de aventuras. Eu não posso prometer muito, mas se conseguirmos fortuna e glória, eu vou lhe conceder o privilégio de ser o governador de uma ilha. Sancho, que era um pouco ingênuo, acreditou e aceitou a proposta.
Foi assim que essa dupla tão peculiar saiu da cidade em busca de aventuras. Os vizinhos não podiam acreditar no que viam. O que esses loucos estavam fazendo? Tiraram sarro deles durante horas, mas não puderam pará-los. Dom Quixote, Sancho e Rocinante caminhavam pelas planícies da Mancha quando viram uns moinhos. Amigo Sancho, você está vendo aqueles enormes gigantes? Eu lutarei com todos até tirar as vidas deles para que deixem de fazer o mal. Que gigantes, meu senhor? Aqueles, lá longe. Há pelo menos 30. Você não está vendo como eles têm braços compridos? Não são gigantes, Dom Quixote. São moinhos de vento. O que você acha que são braços não são braços. São as pás que se movem com a força do vento. Sancho, o medo não está deixando que você veja a realidade. Eu entrarei com eles em batalha. Não fujam, criaturas covardes! Os avisos de Sancho não serviram para nada. As pás derrubaram o Quixote e o Rocinante e os dois caíram no chão, feridos. Sancho, assustado, saiu correndo para resgatá-los. Meu senhor, eu avisei que não eram gigantes, que eram moinhos de vento, mas você não quis me escutar? Fique quieto, Sancho. A culpa é do mago Freston, que transformou os gigantes em moinhos para roubar de mim a glória da vitória. Mas eu não vou me render. O poder da minha lança é maior que o das artes malignas. Sancho Pança ajudou o seu senhor a se levantar, curou as feridas dele e seguiram seu caminho em busca de mais aventuras. Amigo Sancho, todo bom cavaleiro tem uma mulher com quem sonhar e honrar com os seus triunfos, pois um cavaleiro sem amor é como uma árvore sem folhas. Dom Quixote tinha escolhido a Dulcineia de Toboso, uma moça lavradora, filha de camponeses, que ele tinha decidido transformar na dama dos seus sonhos. Dom Quixote decidiu escrever uma carta para sua amada. Soberana e alta senhora, dulcíssima Dulcineia de Toboso, a sua ausência machuca muito o meu coração, ó bela amada minha. Sonho que um dia, não muito distante, nos veremos novamente e as minhas feridas se curarão. Seu para sempre, o cavaleiro da triste figura. Dom Quixote continuou seu caminho com Sancho. De repente, viu que se levantava a poeira do chão. Um enorme exército estava se aproximando para derrotá-los. O Dom Quixote correu sem medo para atacar. O Sancho lhe advertiu da sua loucura. Dom Quixote, não há nenhum exército de soldados. Isto é um grande rebanho de ovelhas. Dom Quixote não escutou o que ele disse e foi para cima das ovelhas. Muitas delas foram feridas por sua lança e passou por cima de outras com o seu cavalo. Os pastores, furiosos, começaram a jogar pedras nele, tantas que o Sancho e Dom Quixote tiveram que fugir o mais rápido que puderam. Dom Quixote se sentia cansado. A vida de um cavaleiro não era como ele imaginava. No seu caminho, tinha se encontrado com burlas, golpes e desilusões. E foi assim que o Dom Quixote começou o caminho de volta para casa, onde outras aventuras lhe esperavam, as que contavam nos livros que ele gostava tanto de ler. Essa história, escrita pelo famoso Miguel de Cervantes, é muito longa e está repleta de aventuras como estas que acabamos de contar para você. Você gostaria de ler esse romance completo? Ok, amores. Esse foi um pedacinho da novela Don Quixote de la Mancha, escrito pelo glorioso Miguel de Cervantes, espanhol, e que foi escrita há muito tempo e até hoje é conhecida mundialmente, certo? Vejam que ele teve a ideia de fazer um cavaleiro andante, pegando a inspiração nas novelas de cavalaria do rei Arthur e os grandes cavaleiros da época, da antiga Espanha. Teve também, a gente pode também identificar o enredo, onde passa o ambiente, né, onde passa a história, o narrador onisciente, os diálogos entre as personagens.
Entre as personagens nós podemos identificar o herói, Dom Quixote de la Mancha, o cavaleiro da triste figura. Identificamos Sancho Panza, o ajudante, o mago, que é o vilão, e Dulcinea de Toboso, que é a donzela. Todo grande herói nas novelas precisam de uma donzela. Então, amores, é isso. Hoje a gente estudou sobre mais um gênero textual, a novela. Identificamos suas características, falamos sobre elas, vimos a trajetória da novela, desde os trovadores até a Guerra dos Tronos, que é a mais atual. Vimos também a diferença entre a telenovela e a novela normal, a novela literária. E também, logicamente, recordamos o conceito e a função dos gêneros textuais, certo? Amores, muito obrigada por ficarem até o finalzinho dessa aula comigo. Qualquer dúvida, eu estou sempre na aula Zoom, espero que vocês compareçam. E na plataforma também, sempre tirando suas dúvidas e corrigindo as atividades, certo? Beijo, até a próxima!